Nós queremos ouvir, Pai, o que o Senhor tem para dizer nessa noite. Que a gente venha, Pai, se esvaziar das nossas ideias, dos nossos achismos, e que a gente queira ouvir apenas a Sua palavra. Aleluia! Permanecer, muito obrigada, Senhor, pela vida do pastor Santo Jesus que está trazendo essa palestra. Muito obrigada, Senhor, por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém. Amém? Amém. Deus. Antes de nós sentarmos, nós vamos conversarmos um pouco hoje sobre namoro, né? Nós vamos falar um pouco sobre namoro, porque isso é um projeto que Deus tem no meu coração há muito tempo já, porque por diversos anos a gente ministrou sobre casamento, sobre família, mas pouco se vê falar, ou quase nada, sobre namoro. E Deus tem despertado esse sentimento há algum tempo no meu coração, e quando o Ian e a Daninha nos trouxeram esse convite, eu abracei alegre, porque eu digo, é de Deus. Glória a Deus. E para nós darmos início, como a gente vai falar de um namoro, eu quero te convidar a pegar sua Bíblia. Afinal, nós somos crentes, né? Pega sua Bíblia e nós vamos estudar um pouco sobre namoro com propósito. Namoro em Deus. Amém? Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Abriu? Não precisa ser. Pois bem, agora pode fechar. Pode sentar também. O pastor Santo está meio doido, mandou abrir, mandou fechar. O porquê que eu pedi para vocês fechar a Bíblia? Porque a coisa mais importante que vocês vão entender nessa noite é que a Bíblia não fala nada sobre namoro. Não existe a palavra namoro na Bíblia. Ou seja, você pode pegar a escritura de Gênesis até Apocalipse, você não vai encontrar uma só citação sobre namoro na Bíblia. Então não tem como nós falarmos que vamos falar sobre namoro segundo a Bíblia, porque não existe namoro na Bíblia. E você vai entender agora por quê. Porque o namoro, ele não é uma coisa antiga. Bem pelo contrário, o namoro é um ato, é uma ideologia moderna. É uma ideologia de cerca de, no máximo, 200 anos atrás, que foi criada pelos ocidentais. Ou seja, na cultura oriental, não existia o namoro. Ou seja, no Novo Testamento não existia o namoro. No Velho Testamento não existia namoro. Isso é uma cultura nova, moderna, que foi criada pelos ocidentais. E aí, se você lembra, talvez, os pais, que é muito importante os pais estar aqui, quem é casado também, porque muitas vezes a gente vai ver aqui para frente onde é que começou os nossos problemas. Mas a gente sente puxar a memória no tempo que a gente assistiu algum filme de época. Algum filme de época que você assistiu no passado aí, ou recentemente, você vai perceber que não existia um namoro. O que existia? Existia cortejar. Como é que funcionava isso? Nos tempos de época, um pouco mais atrás, cerca de um pouco mais de 200 anos, o casamento era arranjado pelos pais, por interesses políticos, financeiros, ou até mesmo pelo nome que a família carregava, o brasão.
Então era arranjado no casamento, às vezes ainda com a criança, não era nem com um adolescente ou um jovem. A criança era prometida ao outro, a menina era prometida ao menino, e quando eles fizessem uma certa idade, então eles já estavam comprometidos a se casar. Porém, se vocês lembrarem nos filmes, o namoro, o cortejo daquela época não era da maneira de hoje. O cortejo daquela época não era a 2, e sim a 3. Que? Um casal jamais ficaria sozinho em hipótese nenhuma. Ou seja, o tempo era curto de cortejo, era já preparado o casamento, e nesse pouco tempo, jamais os dois se encontrariam sozinhos. Sempre teria alguém junto. Um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma prima. Alguém estaria junto. E não era, como a gente fala nos dias de hoje, segurando o véu atrás, era no meio.